União Europeia aprova a atribuição de estatuto de país candidato para a Ucrânia e Moldávia. O presidente ucraniano já agradeceu o apoio dos líderes europeus. Cimeira do BRICS, Putin pede o reforço da cooperação entre os países emergentes e critica o Ocidente. Crise energética na Alemanha, os objetivos de armazenamento para o inverno estão em risco e foi ativada a segunda fase do plano de emergência. Chuvas torrenciais dificultam operações de busca e salvamento no Afeganistão. Organizações internacionais tentam chegar a locais afetados pelo terremoto. É oficial, os 27 aprovaram a atribuição à Ucrânia do estatuto de país candidato à União Europeia. Os chefes de Estado e de Governo do Bloco estão reunidos em Bruxelas, numa cimeira. O presidente do Conselho Europeu falou num momento histórico com um significado que alguns líderes já tinham mencionado à chegada ao encontro. É importante e queremos dar este sinal político que é simbolicamente forte, porque a população ucraniana bate-se pelos nossos valores. Por outro lado, é preciso perceber que este é um processo que vai durar bastante tempo. Serão precisas reformas e as duas coisas estão associadas. Mas para chegar aqui foi preciso superar a resistência de alguns Estados-membros, como os Países Baixos, Dinamarca ou Portugal, por exemplo, que entretanto deram um parecer favorável. Desde que a guerra começou, o processo avançou de forma recorde. Mas vários líderes europeus fazem questão de lembrar que este é só o primeiro passo antes das negociações, que o processo pode demorar décadas e que não há garantias de sucesso. Há algumas condições prévias para tornar real este sonho de adesão à União Europeia. E esses pré-requisitos estão relacionados com reformas do poder judicial, a libertação do país da influência dos oligarcas, o combate à corrupção e muitas questões que são importantes para a Moldávia, para a Geórgia e para todos. Tal como a Ucrânia, a Moldávia também obteve a luz verde sobre o estatuto de país candidato à União Europeia. Já a Geórgia fica em lista de espera, pelo menos até cumprir condições enumeradas pela Comissão Europeia. Volodymyr Zelensky vai participar por videoconferência na próxima Cimeira da NATO em Madrid no final do mês. O governo espanhol tinha já expresso a solidariedade com Kiev durante uma visita do primeiro-ministro Pedro Sánchez à capital ucraniana em abril. Agora, apesar da adesão da Ucrânia à aliança permanecer fora da mesa, Espanha esclarece a pertinência do convite ao presidente ucraniano. Do encontro vai resultar a adoção de um novo conceito estratégico de defesa para a próxima década. De acordo com o gabinete presidencial espanhol, o conflito na Ucrânia e a invasão russa vão ter um papel destacado no documento final. O destaque foi já confirmado pelo secretário-geral da NATO. Jens Stoltenberg disse esperar que os aliados determinem em Madrid as medidas que permitam à Ucrânia modernizar o equipamento militar proveniente da era soviética. E, pelo caminho, deixa uma mensagem aos reticentes. O preço que nos arriscamos a pagar se Putin conseguir o que quer usando a força militar contra um Estado democrático independente na Europa será muito mais elevado do que o que pagamos hoje por apoiar a Ucrânia. Moscou alega que ataques de alta precisão causaram 500 baixas entre as tropas ucranianas esta quarta-feira num estaleiro naval em Mykolaiv. A cidade voltou a ser alvo de bombardeamentos. 2 terminais portuários para armazenamento de cereais foram destruídos. O Kremlin nega ainda que a Ucrânia tenha penetrado as defesas aéreas russas através de um ataque de drones a uma refinaria de petróleo. Moscou afirma que o episódio foi antes um ato terrorista. Vladimir Putin participou na cimeira virtual dos BRICS com um discurso onde não fez quase referência à Ucrânia, mas criticou fortemente o Ocidente. O presidente russo apelou ao reforço da cooperação entre os 5 parceiros. Apenas com base numa cooperação honesta e mutualmente benéfica podemos procurar formas de sair da situação de crise que se desenvolveu na economia mundial devido às ações mal concebidas e egoístas de certos países. Uma cooperação com o objetivo de mudar a ordem mundial, Putin afirmou.
Estamos convencidos de que agora, mais do que nunca, a liderança dos países BRICS é necessária para desenvolver um rumo unificador e positivo para a formação de um sistema verdadeiramente multipolar de relações intergovernamentais. O presidente chinês Xi Jinping criticou as sanções impostas à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia e os esforços de alguns países para manterem o seu poder político e militar. O BRICS é o grupo dos países mais avançados entre as economias emergentes: Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil. Dos 5, apenas o Brasil impôs sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia. A Alemanha ativou a segunda fase do plano de emergência para o fornecimento de gás natural. O país enfrenta uma crise e avisa que os objetivos de armazenamento para o inverno estão em risco devido à diminuição das entregas vindas da Rússia. A decisão para elevar o nível para alarme segue-se aos cortes nas entregas russas efetuadas desde 14 de junho e à continuação do elevado preço de mercado do gás. Estamos num confronto económico com a Rússia. O gás, a energia está a ser utilizada como uma arma contra a Alemanha. Do meu ponto de vista, o objetivo de destruir o que tem distinguido o país nas últimas semanas e meses, e uma Europa distinta, nomeadamente uma grande unidade, uma grande solidariedade com a Ucrânia e uma grande vontade de pagar um grande preço pela defesa da liberdade. De recordar que a empresa de gás russa Gazprom anunciou na semana passada que estava a reduzir drasticamente os fornecimentos através do gasoduto Nord Stream 1 por razões técnicas. Nos últimos dias, a Alemanha anunciou que tentará compensar a utilização do gás natural, aumentando o recurso ao carvão, um combustível fóssil mais poluente. Depois do terremoto, o temporal. A chuva intensa que durante a noite caiu sobre o Afeganistão veio dificultar ainda mais as já complicadas operações de busca e salvamento de sobreviventes no leste do país. O sismo de 6.1 na escala de Richter matou até ao momento cerca de 1000 pessoas. É o mais mortífero das últimas 2 décadas, mas as autoridades temem que o balanço não fique por aqui. Cerca de 2.000 a 2.500 casas foram totalmente destruídas e muitas pessoas ficaram feridas. Todas as casas foram destruídas e agora precisamos de tendas e todos os outros artigos necessários. A chegada de ajuda tem pela frente um rio de obstáculos, entre caminhos difíceis e estradas cortadas, quer pelo terremoto, quer pelas inundações. Há uma operação de busca e salvamento em curso e foram dados alguns materiais médicos. O Conselho Norueguês para os Refugiados está hoje a avaliar a situação na província de Host e amanhã vamos juntar-nos a outras agências para avaliar a situação em Paktika. Com uma crise humanitária e económica em mãos, os talibãs apelaram à ajuda da comunidade internacional. Mas a saída das organizações internacionais do Afeganistão após a mudança de governo no ano passado está a dificultar uma resposta mais rápida. Em 38 milhões de habitantes, o país tem mais de 60% da população a depender da ajuda externa para sobreviver. A rotina de Anita Alvarez na final de solo livre na natação artística nos Mundiais de Budapeste não fazia antever o drama que se seguiu. A prestação valeu-lhe o 7º lugar, mas o que a fez dar a volta ao mundo foi o colapso por exaustão após o final da prova. Valeu a pronta intervenção da treinadora, que não hesitou em saltar para a água, evitando o afogamento da norte-americana. A equipa dos Estados Unidos já fez saber que a nadadora estava bem, mas o susto não foi inédito. O ano passado, Anita Alvarez já tinha desmaiado na prova de qualificação olímpica em Barcelona, tendo sido salva também então pela treinadora. Andrea Prudente, uma turista americana de férias em Malta, está a viver um autêntico pesadelo. Grávida de 16 semanas, foi internada com uma hemorragia grave, mas os médicos recusaram-se a interromper a gravidez. Malta é o único país da União Europeia que proíbe o aborto em quaisquer circunstâncias. Zinedine Zidane, um dos maiores ídolos da história do futebol mundial, completa 50 anos. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Zidane falou do percurso de vários anos no futebol e apontou os sonhos futuros. O antigo futebolista pretende comandar a seleção francesa e também treinar o clube francês Paris Saint-Germain.